Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje o nosso vídeo ele tá um pouco mais old school, mas eu queria muito gravar esse vídeo para vocês ainda essa semana. Então não estamos aqui com uma grande produção, tá mesmo aqui só uma luz aqui de fundo estourada um pouco ainda. Tá aqui a câmera do celular mesmo, o microfone um pouco mais simples, mas é porque eu precisava muito, queria muito gravar o vídeo para vocês ainda essa semana. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu queria muito falar com vocês, porque é algo que o Senhor falou muito ao meu coração, tratou muito ao meu coração nos últimos anos, tá? E esse assunto é sobre sucesso. Então, entender, à luz da palavra do Senhor, o que é sucesso. E sucesso é um assunto tão complicado, né, gente? Porque a gente tem tantas definições sobre o que é sucesso. O mundo hoje tem tantas definições sobre o que é sucesso. Então, muitas das vezes, sucesso é o dinheiro, o sucesso é a fama, a influência que você exerce, os relacionamentos que você tem. É tantas coisas que o mundo dita como sucesso. Mas o que que a palavra do Senhor fala sobre sucesso? O que que a palavra do Senhor nos ensina sobre sucesso? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nesse canal, gente. E para nós começarmos a falar sobre sucesso, nós precisamos primeiro entender o que é sucesso à luz da palavra de Deus. E eu trouxe aqui para vocês dois exemplos de duas pessoas que eu amo, que eu sou apaixonada da Bíblia, que o primeiro é do Velho Testamento, o rei Davi, e o segundo é o apóstolo Paulo. E nós vamos ver aqui na história desses dois personagens extremamente importantes uma característica em comum, que na verdade não tem só neles, mas em qualquer pessoa da Bíblia Sagrada que você for ver, Elias, o próprio Jesus mesmo, você vê essa característica. E qual característica é essa? Qual é a característica que literalmente define o que é sucesso para Deus? É você seguir a vontade de Deus. Então nós vemos assim explicitamente na vida do apóstolo Paulo, na vida de Davi, o quanto que eles realmente seguiam a vontade de Deus e que isso era sucesso para eles também. Então, sucesso para eles era cumprir plenamente aquilo que Deus tinha confiado para eles. Então, você precisa entender hoje que sucesso é você cumprir plenamente, cumprir com excelência aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. O que que o Senhor entregou nas suas mãos? Às vezes aquilo que o Senhor te entregou seja um ministério da igreja, às vezes é a sua própria família, às vezes é um trabalho, enfim, independente daquilo que o Senhor te entregou, cumpra isso que o Senhor te entregou com excelência, que isso é sucesso. Sucesso é você fazer a vontade de Deus. E eu trouxe alguns textos aqui para vocês não acharem que eu tô falando besteira. Trouxe alguns textos aqui da Bíblia. Primeiro nós vamos começar analisando sobre Davi e depois nós vamos para o apóstolo Paulo. Vou pegar aqui a minha colinha, tá, gente? Pra gente poder falar desses textos. O primeiro texto que eu quero falar com vocês está em Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz assim: Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O segundo texto está em Atos, capítulo 13, versículo 36, que diz assim: Pois, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, ele dormiu. Então, nós vemos aqui claramente que o sucesso da vida de Davi foi fazer a vontade de Deus. Por que que Deus rejeitou Saul? Saul, ele fracassou. Deus rejeitou Saul porque Saul, ele foi desobediente, não cumpriu com a vontade de Deus. Ele não foi um bom mordomo daquilo que o Senhor confiou para ele. E Davi, ele já era chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele entendia e fazia a vontade de Deus. Ele era um ótimo mordomo daquilo que o Senhor confiou para ele. E o segundo exemplo é o apóstolo Paulo. E nós vamos ver aqui em Atos, capítulo 20, versículo 24, ele dizendo assim: Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar o evangelho da graça de Deus. E outro texto que todos nós conhecemos muito é 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 7. Ele diz assim:
Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então aqui o apóstolo Paulo ele deixa bem claro pra gente que o sucesso da vida dele foi cumprir com o ministério que o Senhor entregou para ele. Então o sucesso da vida dele não foi ele ter estudado nas melhores faculdades da sua época. O sucesso da vida dele não foi ele ter trabalhado no Sinédrio. O sucesso da vida dele não era a influência que ele tinha, mas o sucesso da vida dele foi ele cumprir com a vontade do Senhor, cumprir com o ministério que Deus entregou para ele. Então nós vemos aqui claramente duas pessoas que se foram realizadas porque elas tinham combatido o bom combate, porque elas tinham cumprido aquilo que o Senhor entregou para elas. Então, o que o Senhor entregou nas suas mãos? Às vezes pode parecer algo tão simples, aquilo que o Senhor entregou para você, às vezes pode ser cuidar da sua família, às vezes pode ser um ministério que o Senhor te deu na igreja, um ministério infantil, um ministério de adolescentes, algo que o Senhor confiou para você. Mas entenda que se você for bom mordomo disso que o Senhor te entregou, se você cumprir plenamente com aquilo que o Senhor entregou para você, você terá uma vida de sucesso. Em Josué, capítulo 1, o Senhor ele deixa algumas diretrizes para a gente também, e eu quero ler com vocês. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, como que eu faço para cumprir a vontade do Senhor e ser bem-sucedido? Eu preciso compreender a sua palavra, compreender aquilo que ele quer de mim, compreender aquilo que ele me entregou, falar da sua palavra. Todos nós temos essa incumbência também de onde nós estamos falar da palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor, estar sempre em relacionamento com o Senhor. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido um vídeo esclarecedor para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal e até semana que vem.